Tá todo mundo muito empolgado. A Marvel lançou o teaser na San Diego Comic Con das Guerras Secretas e o futuro da Marvel vai passar por essa saga dos quadrinhos que é um pouco complexo de falar porque tem 5 Guerras Secretas ao todo. Então o objetivo desse vídeo é explicar um pouco, falar um pouco da minha expectativa também do que pode acontecer no cinema, o que pode ser aproveitado, qual pode ser a estratégia da Marvel. Eu estou usando aqui o site CBR como guia, que é um bom site, e ele fez exatamente uma matéria com o tema do que eu estava pensando para fazer de vídeo. Vamos lá, a primeira vez que a gente ouviu falar de Guerras Secretas no universo Marvel foi em 1984, quando a Mattel fez uma parceria com a editora e fez a chamada grande saga para vender boneco. Esse aí foi o primeiro grande crossover de super-heróis da história dos quadrinhos e vendeu horrores. Embora a história seja bem mais ou menos, e isso até é dito pelos próprios lojistas da época, né, que diziam que, cara, a gente sabia que era uma porcaria, mas a criançada tava comprando. O John Byrne, que é um quadrinista muito famoso, ele disse que as Guerras Secretas só serviam no máximo para ele limpar a própria bunda, pra vocês terem uma ideia. Mas vamos lá. Na história a gente tem um grande vilão, uma entidade cósmica, chamada Beyonder, que rapta vários heróis e vilões do universo Marvel e joga eles num chamado mundo bélico. A ideia é que eles se enfrentem e o vencedor pode fazer um pedido pro Beyonder, né? Aquele clássico briguem desgraçados, briguem. A história acaba culminando com o Doutor Destino roubando os poderes do Beyonder, né? Se tornando uma espécie de divindade, até o momento que os heróis vão lá e derrotam o Doutor Destino. Esse evento ele trouxe algumas consequências bem marcantes pro universo Marvel, né? A gente teve aí a questão do Homem-Aranha ganhando o uniforme negro, tem o Coisa que acabou ficando no mundo bélico, porque era uma possibilidade dele se transformar em ser humano novamente. E assim, essa saga ela teve várias curiosidades, né? Por exemplo, no Brasil, ela saiu pela editora Abril em 1986, toda picotada, né? A Abril, como a cronologia das histórias da Marvel não estava na mesma época que a saga, então eles tiveram que apagar personagem. Quem tem essas edições simplesmente não se desfaz, porque teve a oportunidade de viver uma experiência completamente diferente aí das Guerras Secretas. Eu tenho aqui uma das publicações dela no Brasil, né? A Panini lançou numa edição definitiva, né? Então eles refizeram a capa e tal, com desenhos do Alex Ross, e aqui tem as 2 edições ali que compõem a minissérie original. Tá, vamos lá. Na sequência, em 1985, por conta do sucesso, a Marvel resolveu fazer uma sequência das Guerras Secretas que se chama Guerras Secretas 2, sim. A trama ela não tem muito a ver com as Guerras Secretas originais. Na verdade, o que a gente tem é o Beyonder, que é esse personagem que era essa entidade cósmica, aparecendo na Terra, num corpo humano e querendo viver experiências terrenas. O que gerou várias situações bizarras, como esse personagem indo no banheiro e o Homem-Aranha ensinando ele a usar o vaso. Ou ainda ele entrando numa gangue. Sim, mas a Marvel não tinha desistido, porque a gente teve as Guerras Secretas 3. Que essa não é bem uma saga, um evento. Na verdade, elas se passaram durante a revista do Quarteto Fantástico em 2 edições, lá em 1988. E o interessante aqui é que o Doutor Destino e o Quarteto, eles vão até o mundo do Beyonder e descobrem a origem dele, que na verdade ele vem de um cubo cósmico, e ele tem que se fundir com o Homem Molecular, que é um outro vilão da Marvel, para os dois se tornarem um cubo cósmico completo. Sinceramente, outro evento que ninguém se importa muito. Mas a gente chega em 2004, quando surge a Guerra Secreta, que, como tu pode perceber, é uma guerra secreta, só que sem o S. É um bom gibi, só que não tem nada a ver com as outras guerras. Na verdade, aqui, a gente tem um grupo de heróis urbanos da Marvel, né, Homem-Aranha, Demolidor, entre outros, sendo recrutado pelo Nick Fury para invadir a Latvéria, porque supostamente as autoridades de lá estavam financiando supervilões ao redor do mundo. É uma história que lida mais com essa ideia dos heróis indo lá interferir na política internacional. Eu acho muito bacana, o desenho ele é sacanagem de lindo, né? Uma arte toda pintada, e teve algumas repercussões pro universo Marvel, né? Por exemplo, o Nick Fury, ele sai da SHIELD nesse período. Eu tenho aqui a minissérie original da Guerra Secreta, que a Panini lançou faz um bom tempo. Depois ela foi publicada por várias editoras, mas em breve a própria Panini vai lançar aquela coleção Marvel Essenciais, que é um encadenado aí que vocês estão vendo na tela. Tá, mas vamos lá. Agora a gente vai chegar nas Guerras Secretas que valem, que são as de 2015, que tudo indica que são essas que a Marvel vai acabar adaptando, porque, atenção, mini spoiler, lá em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, na cena pós-créditos, eles citam algo chamado incursões. Isso tem tudo a ver com as Guerras Secretas de 2015, e agora vamos lá que eu tenho que explicar algumas coisas. Tudo que acontece nesse evento, na verdade, é uma conclusão de uma longa fase dos Vingadores e dos Novos Vingadores, onde os heróis eles lidavam com esses choques de multiversos. E os multiversos eles foram acabando, porque um tinha que destruir o outro, até o ponto em que sobrou só o universo Ultimate e o universo meio-meia, né, que é o universo tradicional. Os dois se chocaram, né, a história ela abre com uma grande batalha, mas logo na edição número 2, ou seja, logo no comecinho,
deu tudo errado, tá? Acabou o multiverso, morreu todo mundo, mas a boa notícia é que o nosso querido Doutor Destino tava lá para salvar todo mundo. Porque ele descobriu que existia um plano de uma entidade chamada, de várias entidades, na verdade, chamada Beyonders, né? Aí é uma outra encarnação daquele ser lá original. Ele vai lá, ele rouba o poder desses caras e vira o deus do novo mundo. E ele cria o chamado mundo bélico, onde ele junta vários fragmentos da história da Marvel, de multiversos. Então é muito legal o mapa, porque cada pedacinho equivale a um momento específico da Marvel. E isso basicamente foi a fórmula do dinheiro. Nessa época, a Marvel fez um sucesso absurdo. Porque, por exemplo, aqui a gente tem a Guerra Civil das Guerras Secretas. Porque dentro do mapa lá do mundo bélico do Doutor Destino, tinha um espaço que era da Guerra Civil. Como se a Guerra Civil da Marvel nunca tivesse acabado. Todas as sagas mais famosas voltaram. Dinastia M, até fases de escritores, né? Tipo os X-Men do Grant Morrison. Ao mesmo tempo, algumas publicações elas serviam para explicar como é que funciona esse mundo meio bizarro. Uma delas é o Thors, porque os Thors, ou seja, as várias versões do Thor, através do multiverso da Marvel, eles são a guarda das guerras secretas, né? Eles impedem que um grupo, sei lá, vá de uma área para outra e eles mantêm aquele caos meio organizado. Aqui no Brasil a Panini publicou as Guerras Secretas, primeiro nessa minissérie, em 9 partes, né, que é exatamente assim que saiu lá nos Estados Unidos, e depois eles publicaram no encadernado com essa capa aqui, né, o encadernadão ali de capa dura. A má notícia é que atualmente está esgotado, então tem que esperar aí uma republicação. Mas vale muito a pena. É um evento épico, cheio de filosofia, né? Tu tem o Doutor Destino se questionando, né? Quais são as responsabilidades dele enquanto Deus da Terra. Eu não sei bem como isso vai acontecer, mas eu acho que talvez o Kang seja o Deus nesse caso, né? Porque a Marvel precisa, né, no cinema, meio que adaptar isso. Outro problema que eles têm é como trabalhar esse conceito de multiverso, sendo que o cinema ele tem muito menos publicações, vamos dizer assim, do que os quadrinhos. Né? Nas HQs a gente teve aí décadas, né, de lançamentos a ponto de ser fácil tu criar um multiverso. Então eu acho que muito da ideia da Marvel de lançar a série What If é justamente pro fã do MCU já ter uma noção de como é que isso funciona, ou já se familiarizar com alguns mundos ali que vão rolar nesse futuro aí das Guerras Secretas. Eu imagino que talvez a gente tenha até uma fase, né, entre filmes, onde os filmes estejam meio zoados, né, e o multiverso seja bem estranho, o que pode ser muito divertido. E, ironicamente, as Guerras Secretas dos quadrinhos, essa de 2015, ela serviu pra Marvel, vamos dizer assim, se livrar do Quarteto Fantástico. Porque tinha toda a treta lá na época com a Fox e tudo, eles deixaram o time de lado, eles ficaram, acho que uns bons anos aí sem revista, né, mensal do Quarteto Fantástico. Então, olha só que interessante, talvez as Guerras Secretas do cinema sejam pra trazer o Quarteto Fantástico. Então eles podem usar o mesmo nome do evento, só que dessa vez pra trazer eles de volta. Ah, que seria muito bonito. As Guerras Secretas dos quadrinhos também tiveram muita influência, né, no universo Marvel. Por exemplo, o Miles Morales, que é do universo Ultimate, veio parar no universo regular, meio-meia, né? Então foi ali que rolou essa fusão, né? Além do, como eu falei, da despedida do quarteto. Se tu puder, para a tua vida e dá uma lida nas Guerras Secretas. Mas assim, se tu quer te preparar de verdade para entender todo esse contexto que está acontecendo no MCU, tu tem que procurar uma publicação chamada Os Novos Vingadores Tudo Morre, porque ali a gente vai ter os Illuminati, vai ter esse lance das incursões e essa guerra que acontece de choque de multiversos da Marvel. Isso tudo é muito bem explicado, né, nesse quadrinho. A má notícia é que é uma série bem longa, acho que são uns 15 encadernados mais ou menos, mas eu imagino que a Panini vai publicar isso até o momento do filme. De qualquer jeito, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Tu ajuda muito a explicar, né? Esse não é um vídeo de jabá, mas eu quero que tu leia quadrinhos legais, tá? Essa é a principal ideia do vídeo. Foi muito bom te ter por aqui. Eu espero que essa pequena aula aí sobre o universo Marvel tenha sido útil. Comenta também quais são as suas expectativas, né? Como tu acha que a Marvel vai adaptar tudo isso? O que pode ser usado? O que não pode? E também é bom a gente manter a expectativa baixa, porque existe uma grande chance de ser só chamadas de Guerras Secretas e não ter tanto a ver assim com o gibi, tá? Mas vale a pena dar uma olhada nisso. Mas nesse meio tempo a gente faz o que a gente mais curte, né? Que é criar expectativa para se decepcionar lá na frente, tá bom? Foi muito bom te ter por aqui e até um próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.